convidamos para compor a mesa de diálogo nesse momento a senhora secretária de Educação de Brusque, Franciele Márcia Maier, para apresentar o projeto Empreendedorismo do CI Nova Brasília, com a professora Milene Tavares. E também a senhora professora doutora Gisele Reis, da Secretaria Municipal de Itajaí, para falar sobre a educação infantil. Tudo bem, muito bom dia. Eu estou aqui junto com a minha amiga, professora Milene, para apresentar uma prática, e uma prática muito interessante, porque a prática, o que nós vamos apresentar hoje, se resume a tudo aquilo que foi expressado e compartilhado anteriormente aqui por esses mestres, que precisamos polinizar, né? Então, uma prática que começa dentro de uma sala de aula, que hoje está expandida para a rede toda, né? Mas ontem à noite nós tivemos um imprevisto com um horário e remarcamos a apresentação da professora Tayane sobre estações meteorológicas e da professora Érica sobre o cubo mágico. Então vamos dividir o nosso horário para que todos que se prepararam possam também aqui compartilhar com vocês, e como disse anteriormente, se fizer sentido para muitos de vocês, que possam aproveitar. Obviamente hoje, nesse curto espaço de tempo, é um recorte muito pequeno de tudo que a gente tem e poderia compartilhar com vocês, mas nós temos usado as redes sociais para disseminar o nosso conhecimento. Então, ficam vocês convidados depois a seguirem os perfis desses projetos para aprender mais, e se alguém tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais, certamente aqui as meninas, assim como a professora Fábio que apresentou ontem, vão estar abertas ali para compartilhar. A minha fala, ela é uma fala de introdução, dizer que a Rede Municipal de Brusque e o município de Brusque fica muito feliz com esse evento acontecendo na nossa cidade. As discussões, muitas vezes, e formações lá na educação básica, elas têm um propósito e um fim. Como que eu faço isso? Como que eu resolvo aquilo? E uma conferência no meio acadêmico, ela nos faz questionar. O problema existe, como que eu vou resolver esse problema? Vamos dialogar, vamos conversar? É uma postura diferente. Então é importante estarmos aqui nessa dualidade. Ora refletindo, ora apresentando o que de fato está acontecendo lá na sala de aula. Tenho certeza que as três professoras que estão aqui representam quase todos os nossos profissionais aqui da rede municipal, e que, se na falta delas eu tivesse que buscar alguém aqui da rede, certamente teríamos inúmeros projetos para apresentar. A nossa rede é uma rede muito potente, afirmo e repito isso em todos os lugares que eu vou. A rede municipal tem profissionais comprometidos com as crianças da nossa cidade. Bom, então, para ilustrar, para iniciar essa sequência de compartilhamento que a gente tem, a imagem que a gente traz aqui é para ilustrar como a criatividade se desenvolve. Nenhum projeto que está sendo compartilhado aqui começou desta forma. Alguém imaginou uma atividade, criou, foi lá na sala de aula, executou, refletiu, as crianças brincaram com aquilo e aí compartilharam. Vai na sala do lado, manda uma mensagem para mim, né, a professora Fábio. Será que funciona? Será que vai dar certo isso que a gente está propondo ou não? A gente reflete, estuda e aí imagina de novo. O que eu posso melhorar um pouco mais, um pouco mais? E dessa forma, né, esse obviamente é um pensamento que de uma forma diferente foi compartilhado e expressado aqui nessa manhã, mas a gente trouxe a ilustração justamente para demonstrar. Tenho certeza que se perguntasse aqui para vocês, quem é criativo? Nem todos levantariam a mão, né? Mas a criatividade é uma habilidade que a gente desenvolve, né, no dia a dia, pensando, refletindo, imaginando e compartilhando. E fico muito feliz que nós vivenciamos isso na rede. Nós compartilhamos com a universidade, compartilhamos entre os pares, compartilhamos e comunicamos para a nossa comunidade aquilo que a gente faz com o intuito de sempre melhorar. Então, eu vou passar a palavra aqui com a professora Milene para o primeiro projeto, que tem a temática do empreendedorismo e que aí também tem uma caminhada que não é só de agora, que já é lá da escola onde ela trabalhava. Bom dia, eu me chamo Milene Tavares, eu estou como coordenadora escolar na Escola Estadual Araújo Brusque, mas o projeto hoje compartilhado aconteceu no CI Nova Brasília, enquanto eu atuava como professora da pré-escola, e também no ano passado com a atuação de coordenadora na SEMI. O projeto
quando nós falamos... Quando nós falamos sobre empreendedorismo infantil, nós temos que desmistificar a ideia de que empreendedorismo é somente vender um produto final. Não. Empreendedorismo infantil, segundo Fernando Dolabella, que é um dos grandes autores que escreveu o livro A Pedagogia Empreendedora, traz que o empreendedorismo infantil ele vai além de um produto final. Ele avalia o percurso e não somente o produto final. Então, esse empreendedorismo ele tem que desenvolver nas crianças e nos adolescentes habilidades como identificar um problema e aquela criança conseguir resolver aquele problema. Identificar problemas na área social, na área ambiental, né? O empreendedorismo ele também trabalha com habilidades de inovação. As crianças elas podem criar um processo inovador, um produto inovador que resolva um problema da minha comunidade, da minha sociedade. Isso é trabalhar o empreendedorismo infantil. O produto final vai ser somente uma consequência daquele processo trabalhado. Então, o empreendedorismo infantil, ele traz impacto sistêmico para a minha comunidade. Ele precisa pensar no coletivo. E como que surgiu o empreendedorismo infantil, então, na cidade de Brusque, né? No ano de 2023, enquanto professora da pré-escola, eu participei de uma formação que a SEMI ofertou, Encontro de Pares. E naquela formação, a diretora Elaine, ela levou um contexto de aprendizagem onde tinha uma máquina de costura. E aquilo me encantou, eu fiquei fascinada com aquele contexto e quis implementar na minha unidade escolar. Então, conversei com a minha gestão, conversei com as famílias, nós adquirimos uma máquina de costura e introduzimos dentro da sala referência. A minha intencionalidade pedagógica era trabalhar a identidade de Brusque, porque Brusque é o berço da fiação catarinense. Então, gostaria de trabalhar a questão do tecido, a tecelagem, a costura, até porque nós tínhamos várias famílias, vós costureiras, pais tecelões. Então, essa era a minha intencionalidade pedagógica. Porém, ao iniciarmos as nossas peças, né, nós começamos a produzir bolsa, roupa de bonecas, almofadas. Uma criança demonstrou um potencial empreendedor, a Luísa, essa criança aqui do meio. A Luísa começou a pegar as peças que nós havíamos produzido e começou a falar: Pro, será que dá para vender por R$2? Será que dá para vender por R$5 isso daqui? E ela começou a brincar com os amigos na sala sobre vender os produtos comercializando aquilo que eles haviam produzido. A partir dessa escuta, dessa fala dessa criança, comecei então a trabalhar o empreendedorismo infantil com a turma, né? Onde nós desenvolvemos a nossa empresa, que se chamava Exploradores e Empreendedores, onde as crianças também conheceram os tipos de moedas existentes, o sistema monetário, o PIX. Nós trabalhamos de forma transversal, desde a produção, a criação dos produtos, o lucro, o valor que iríamos vender, onde iríamos vender, né? Passamos por vários processos, que não dá aqui para esmiuçar tudo devido ao tempo, né? Mas nesse processo nós tivemos também parcerias importantes, como a CDL, que cedeu a praça no Sábado Fácil para a gente poder comercializar os nossos produtos. Nós utilizamos no nosso projeto as ODSs, que eu já vou falar um pouquinho mais à frente. Mas a principal ODS que nós utilizamos foi a ODS 12, que é o consumo e produção responsável. Ou seja, nós utilizamos materiais que talvez teriam descarte incorreto, como tecido, retalhos, e a gente criou outros produtos comercializando eles, gerando outros projetos. Então, as crianças construíram pote de conservas decorados, que muitos desses potes seriam descartados, construíram bolsas de supermercados de tecido e vários outros, né? Tem também no nosso Instagram, em breve eu já passo para vocês. Fizemos também, fomos à rádio divulgar o nosso projeto e no momento que nós fomos na rádio, o projeto deu um boom. Então nós precisamos do auxílio, nós convidamos as famílias para nos auxiliarem nesse projeto. Então teve mãe que foi lá na sala costurar com as crianças, vós que foram bordar com a agulha mágica, o ponto russo, né? Então isso foi muito importante porque envolveu não só as crianças, mas como instituições públicas, instituições privadas que acreditaram no potencial que aquelas crianças estavam desenvolvendo.
Nós tivemos também parceiros importantes nesse processo, como um consultor de vendas, o Fábio, que foi ensinar as crianças a como comercializar aqueles produtos, como captar clientes, né? Tivemos a Vanessa, que fez canecas decoradas, que perpassou por todos os processos de como construir a caneca decorada. E eu acho que o mais importante, né? O Bernardo, essa criança aqui, que ele é um empresário mirim aqui de Brusque, ele tem 9 anos hoje e ele desde os 4 anos ele é empreendedor. Ele faz bolsas de grampos de roupa e vende no bairro Águas Claras, porque a mãe dele tem uma loja de jeans e ele começou a pegar retalhos dessa loja e criar bolsinhas para vender no seu bairro para comprar um jogo que ele queria. Então, ao conhecer a história dele, eu convidei para ele ir na nossa sala, para ele dar uma palestra para as nossas crianças e mostrar que é sim capaz crianças de 4 e 5 anos serem criativas, serem inovadoras, né? E aí, então, nós comercializamos os nossos produtos na praça, no Sábado Fácil. Foi um sucesso, foi um caos assim organizado, né? Mas foi algo muito positivo, tanto para a nossa escola quanto para a nossa rede, porque diversas escolas, diversos professores começaram a nos procurar para a gente poder auxiliar a implementar essa metodologia também nas unidades. Foi aí, então, que a Secretaria de Educação, juntamente com o prefeito, me convidou para a gente estar construindo um curso voltado para o empreendedorismo infantil, né? Voltando só um pouquinho, pessoal, com os lucros obtidos, nós fizemos uma votação democrática, onde as crianças foram ao cinema com o lucro, né? E também ao parquinho da van. E com o restante do dinheiro, as crianças compraram materiais, onde a gente construiu o projeto da robótica sustentável. Projeto esse que foi finalista, foi vencedor na etapa nacional no Rio de Janeiro, da Fundação Santiliana, do Prêmio Escolas Sustentáveis, e finalista na Colômbia. Então, foi algo muito significativo também, de algo tão pequenininho, que cresceu lá na sala de aula, teve um resultado incrível, né? Então, nós começamos a construir o curso, nós nos capacitamos, buscamos teorias, né, para construir esse curso, com a temática, com a importância de abordar essa temática com as crianças, que a educação financeira precisa ser abordada desde a base, né? Hoje nós vemos essa questão da educação financeira é muito importante. Quantas famílias não estão endividadas porque não tiveram a educação financeira? Então, abordar desde a base é muito importante. A BNCC traz a educação financeira como um tema transversal, então ela não se resume somente ao ensino cru da matemática, então dá para trabalhar em português, geografia, história, né? Em diferentes componentes curriculares, instrumentalizar o professor com a teoria e com a prática, né? E disseminar o tema, abordando principalmente o empreendedorismo sustentável, que são as ODS, a Agenda 2030. Nós fomos para a Colômbia e nós participamos do seminário de sustentabilidade. A Agenda 2030 está logo aí, né? E ontem foi muito falado sobre isso aqui, sobre o que nós estamos fazendo para que a Agenda 2030 se torne real. São 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, 169 metas. Somente 17% dessas 169 metas já foram alcançadas. E nós temos ali quase chegando em 2030, né? Então, nós, enquanto professores, enquanto educadores, devemos nos perguntar: o que nós estamos fazendo para que as ODS sejam concretizadas? Será que o meu aluno sabe o que é ODS? Diretores, coordenadores, será que os professores sabem o que são ODS, o que é a Agenda 2030? Isso é muito importante se questionar, tá? O curso ele foi ofertado na plataforma Moodle, no ambiente virtual. Nós tivemos 30 profissionais. A primeira turma, então, aconteceu no ano passado, no ano de 2024, onde 30 profissionais de 19 escolas diferentes participaram do curso. E nesse curso nós tivemos, então, livros-jogo, jogos de tabuleiros, livros de sustentabilidade, mas principalmente a parceria com o Senai, onde nós tivemos encontros presenciais que os professores trabalharam, então, a educação financeira para o professor. Não tem como eu oferecer para outra pessoa aquilo que eu não tenho. Então, os professores foram, sim,
instrumentalizado com essa temática para que eles pudessem passar para as crianças de forma lúdica, né, da forma correta. Então, tivemos trocas de experiências tanto no ambiente virtual quanto presencial, né? O professor Sérgio Gamba do Senai foi muito importante nesse processo. E construímos um livro que chama As Aventuras de Luísa no Mundo do Empreendedorismo Infantil. Né? Esse livro nós tivemos parceria da Unifeb, que fez toda a diagramação. Tivemos parceria, mais uma vez, da CDL, que custeou as cópias. Todas as unidades da nossa rede têm as cópias do livro. E esse livro conta a história do nosso projeto de uma forma muito lúdica, convidando os pequenos leitores para fazerem tudo novamente, porém de um jeito diferente. Vale a pena conferir. E nós recebemos, então, do famoso e maravilhoso Fernando Dolabella, uma doação de 100 livros para a nossa rede. Né? Esse livro não vende mais, então ele mandou fazer novamente na gráfica e doou para a nossa rede devido ao projeto que nós estamos realizando, né? Onde também todas as unidades têm esse livro hoje, que se chama Pedagogia Empreendedora, que ele já implementou em mais de 200 municípios do nosso Brasil. Tivemos, então, a finalização do nosso curso, foi bem emocionante. E o evento de culminância, que foi a Feira do Empreendedor. A Feira do Empreendedor, então, reuniu todos os projetos que as professoras participantes dos cursos realizaram nas unidades escolares e mostraram lá durante a Feira do Empreendedor. Na feira nós tivemos desde sabão reutilizado com óleo, porque uma criança questionou para a professora para onde que ia o óleo, que a mãe dela trabalha no Alice Lanche, e para onde que ia aquele óleo já utilizado. Então a professora fez sabão, né? Tivemos também venda de resíduos para compra de livros, uma escola que está juntando os resíduos, metal, plástico, está vendendo esses resíduos e com os lucros está comprando livros para a unidade escolar. Então, foi muito significativo. Pão artesanal, horta sustentável. Tivemos também professora que trabalhou com a reutilização de caixas de ovos, transformando essas caixas em vasos decorados, né? E as crianças estavam ali na praça mostrando seu projeto, vendendo, mostrando as suas ideias. Foi muito significativo. Alguns registros. E aqui só falar bem rapidinho sobre o Fórum de Sustentabilidade, onde nós participamos na Colômbia, que 2 crianças apresentaram esse fórum. Então, o empreendedorismo infantil e educação financeira não é uma temática falada somente em Brusque, é uma temática falada mundialmente. Só falar bem rapidinho. Em 2023, então, 48 crianças participaram do curso na nossa sala de aula, na pré-escola. 2024, 30 professoras participaram do curso, atingindo 520 crianças. E em 2025, nós estamos com novas parcerias, que é o Instituto Brasil Solidário e também a Secretaria de Rede de Educação do Estado, que nós estamos alinhando ali, então, esse processo para levar também para os professores do Estado e para atingir muitas mais crianças. Eu agradeço pela oportunidade. Aqui estão nossas redes sociais para vocês acompanharem. Muito obrigada. Pessoal, bom dia. Sou a professora Tayane. Vou fazer uma contextualização acerca do projeto das estações meteorológicas. Vou pedir para o pessoal trocar o slide, por gentileza. Ontem, a nossa coordenadora Fabiana Coronel realizou uma introdução acerca do projeto LIRI, que é o Laboratório Itinerante de Robótica Educacional. E, obviamente, né, o LIRI tem como carro-chefe os clubes de robótica, mas ele também abraça o projeto das estações meteorológicas e o projeto do Cubo Mágico com a professora Érica. Antes da gente fazer, né, de fato, a contextualização do projeto das estações meteorológicas, eu gostaria de trazer, né, o que foi dito aqui no seminário, no dia de ontem, no dia de hoje, acerca das tensões que nós temos dentro do currículo e das políticas educacionais. Muito falou-se sobre a tensão entre o global e o local. E aí a gente pensa, como é que isso se manifesta lá na nossa prática pedagógica dentro da sala de aula? Quando a gente fala, pensando em estações meteorológicas, né, nós temos temas que estão em evidência hoje em dia, que é a questão das mudanças climáticas, a questão da justiça climática e da emergência climática. Esses temas, eles são muito discutidos no âmbito global. E aí, a gente vê notícias do que aconteceu do outro lado do mundo, a gente vê notícias de eventos gigantescos. E aí a gente pensa, como que nós fazemos essa relação desses aspectos globais dentro daquilo que é local,
dentro daquilo que está no contexto da escola, considerando também que a gente precisa pensar numa aprendizagem significativa, que a criança, que o aluno reconheça a importância daquela temática. Uso pedagógico das estações meteorológicas online na rede municipal de educação de Brusque. Então, quando a gente tem as temáticas, né, dos desafios climáticos, essas emergências, a gente olha para o que a gente tem na rede. E nós temos esse recurso, né, esse equipamento disponível em algumas escolas, né? Nós temos cerca de 40 estações meteorológicas. A estação meteorológica, ela tem componentes que fazem a medição dos fenômenos atmosféricos da localidade onde ela está inserida. Então, a estação meteorológica lá da Escola da Limeira faz a medição em tempo real daquilo que está acontecendo no entorno da escola. A estação meteorológica lá da Cristalina, da Edith Krieger-Zabel, vai medir a temperatura e outros fenômenos atmosféricos lá daquela localidade. Então, a gente tem informações contextualizadas que também se relacionam com as questões da temática do clima em âmbito global. As estações meteorológicas, elas enviam via Wi-Fi os dados para o site da Secretaria de Educação, que é de livre acesso. Então, entrando no site da Secretaria de Educação, indo na aba Endereços, acessando o mapa de Brusque, nós encontramos as escolas e encontramos o acesso a esses dados. Então, qualquer pessoa da comunidade, de fora, que queira consultar essas informações, tem o acesso, porque o nosso objetivo é que essas informações sejam, de fato, compartilhadas. Pensando, né, nesse projeto com as estações, bom, de onde nós partimos, como começar? Lá em 2022, nós tivemos a aquisição desse equipamento e nós tivemos o projeto piloto nas escolas de campo, que foi coordenado pela professora Fabiana Coronel, fazendo a relação da abordagem STEAM e das estações meteorológicas, dando foco para a questão das enchentes que acontecem de forma recorrente em nossa cidade. Depois, no ano de 2023, o foco foi realizar a instalação das demais estações meteorológicas e nós tivemos um projeto destaque realizado pela professora Marinalva na Escola Cedro Alto, onde lá com os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, a professora Marinalva usou os dados da estação meteorológica para trabalhar as habilidades de matemática. Ela utilizou a questão da reta numérica, construção de tabelas, construção de gráficos e todas essas informações ela levou para a feira de matemática e lá sendo, inclusive, destaque em decorrência do projeto inovador e criativo que ela desenvolveu. Em 2024, a gente resolveu ampliar o projeto com as estações. E aqui nós tivemos duas ações, o Boletim do Tempo, destinado a turmas de 3º a 5º ano, e um curso formativo para os professores, envolvendo a estação meteorológica. Aqui eu queria dar destaque para o Boletim do Tempo, porque foi um projeto piloto que nós desenvolvemos ano passado. Nós tivemos 3 escolas participantes. Por ser um projeto piloto, cada escola, cada professor que aceitou o desafio de fazer esse projeto, encontrou o seu próprio caminho no decorrer das atividades. E aqui eu queria destacar que o projeto, ele teve sucesso porque nós tivemos gestores e coordenadores que incentivaram o projeto e professores que aceitaram o desafio em trilhar esse caminho que até então a gente também não sabia como aconteceria. Então, essas práticas, elas são possíveis porque lá na escola nós temos esses profissionais que aceitam a proposta e trabalham de forma interdisciplinar, contextualizada, fazendo toda essa relação que a gente sabe que é preciso fazer entre o que acontece na nossa realidade com aquilo que também acontece de forma global. Todas essas atividades culminam na EduTech, onde a gente tem uma categoria de estação meteorológica. E para esse ano, nós temos a ampliação do Boletim do Tempo, com 5 escolas participantes e 8 profissionais. E também nós temos o curso Construindo Saberes, com 42 professores inscritos de diferentes áreas do conhecimento para trabalhar a questão da estação meteorológica. Pessoal, agora eu passo a palavra para a professora Érica, que vai fazer a comunicação, então, do Cubo Mágico. Bom dia, então. Eu sou a professora Érica, componho, então, a equipe LIRI, né, a nossa robótica educacional, e cuido, então, ali
do projeto Magicubo, né, que trabalha o cubo mágico, que está espalhado pelas escolas da nossa rede. E vou compartilhar um pouquinho de como começou, né, do artigo que nós produzimos e foi publicado agora recentemente, né, na revista científica, né, europeia de educação inclusiva. E foi bem importante isso para a gente, porque é o reconhecimento, né, de todo o trabalho, né, nosso, dos nossos professores e das nossas crianças, porque afinal de contas começou com elas, né? O início foi lá em 2021, quando a gente estava ainda em pandemia. Foi uma turma especial que teve o seu segundo ano, né? Foi totalmente online, isso era um desafio. E no retorno ali nós retornamos o terceiro ano com as aulas quinzenais em rodízio, né? Com a metade da turma. E o Cubo Mágico, então, começou ali com um aluno, com outro, começando ali de forma lúdica. E nós, então, introduzimos ele ali como recurso, né? Ainda era um jogo para eles, né? E começou a dar muito certo. Já nesse período, eles começou a facilitar muito ali na questão matemática, na questão lógica, nós conseguimos acompanhar os resultados e seguimos, então, para o próximo ano. Essa turma, né, a segunda turma, que foi em 2022, foi um grande desafio, porque foram alunos que tiveram o primeiro ano totalmente online. Então, a gente já esperava, né, esse desafio. Tanto que ali, o segundo ano foram aulas quinzenais, depois nós tivemos o retorno. E uma das turmas ali, com 25 alunos, nós iniciamos o ano com 10 alunos que não estavam ainda no seu processo de leitura. A professora Néia está ali, né, viu o projeto começar, fez parte da turma, né, e hoje é minha colega. Tenho muita honra e muito obrigada, professora Néia. E os resultados observados nesse ano superaram, né, todas as nossas expectativas. Foi uma turma que teve um desempenho bem acima do esperado no ponto do terceiro ano, porque isso era uma escolha que a gente precisava fazer naquele momento também, com 10 alunos, né, ali ainda iniciando o seu processo de alfabetização. O que fazer? Parar o currículo e recuperar os alunos, mas a gente também. Então, é o nosso dilema, né, como professores ali. E aí nós tanto avançamos o currículo, como nós também trabalhamos ali na recuperação do conteúdo desses alunos. E nós observamos ali a melhora, né, desses alunos, e foi uma turma que surpreendeu tanto que no próximo ano foi para a rede, o projeto, certo? Então, aqui é um marco onde o projeto ele foi, então, ali passando para a rede. Esse é o nosso estudo, né, que foi publicado recentemente. Como a gente começou a perceber esse ganho, não apenas na questão matemática entre os alunos, como também na leitura, na questão da alfabetização, nós buscamos parcerias ali com a UFRJ, com o Centro de Cognição deles, de Ciência e Cognição, e que nos levou à Faculdade Senso-PEG, aqui de Joinville, né, com o professor Fabrício, ali, neurocientista, né, doutor Fabrício, que nos ajudou ali no levantamento desses dados. Aqui eu quero fazer uma comparação, né, com o que o Cubo Mágico traz e por que era uma questão. Por quê? Se o Cubo Mágico a gente fala tanto em matemática, por que os alunos estão melhorando na leitura? Por que os alunos estão... Né, a gente vê ali o estudo da Marta Kutas, em 75, onde ela mostra ali que as crianças, ela fez uma relação com a alfabetização e com padrões. Então, ali, nesse estudo, a gente percebe que as crianças que têm dificuldade em reconhecimento de padrões, né, seja de cores, né, elas também apresentavam dificuldade na alfabetização. Isso era apresentado ali no eletro, né, quando examinado. E se a gente observar, o Cubo Mágico ele tem 43 quintilhões de combinações possíveis. Ele é puro padrão. Então, aquela figura que está ali, a florzinha, é o primeiro desafio da criança. Então, ela precisa estabelecer aquele padrão e ela vai insistir, né, até passar para o próximo, certo? Aqui, onde a gente levou, então, o Dr. Fabrício, né, nosso neurocientista ali da Senso-PEG, levou o eletroencefalograma e nós fizemos um recorte na nossa rede com 2 escolas, com a Escola Augusta Dutra e com a Escola Alberto Prete,
foram 8 turmas, né, recortadas ali, isso. E daí ele então ali ele colocou então o elétron no lobo parietal, onde armazena a nossa memória espacial, também ali a entrada dos sentidos, administra, né, a entrada dos nossos sentidos. Aqui a gente tem fotos ali do experimento feito, enquanto as crianças realizavam tanto os exames, né, neuropsicopedagógicos, quanto também ali estavam no elétron enquanto estavam montando. E havia um grupo de controle, né, e o resultado foi que os nossos alunos, os alunos do projeto, eles se destacaram em todos os testes em relação ao grupo de controle. Eu quero pedir ali, nos testes ali de nomeação automatizada, os alunos eles foram mais rápidos e com menos erros. Então eles não foram apenas mais rápidos, porque isso também era uma coisa importante. Eles foram mais rápidos e tiveram menos erros em grupo de controle. Tiveram um maior número de acertos, né, no teste de automonitoramento. E na razão teta-alfa, né, da região parietal, eles tiveram uma pontuação média de 1,5. Como isso é importante? Essa razão teta-alfa ela vai dizer para a gente, mostrar como o nosso cérebro está ali na sua questão da organização, né, das funções executivas, da memória de trabalho. E assim, um bom percentual seria um percentual 2. O grupo de controle ficou ali entre 3 e 4. E os alunos que receberam então a intervenção do projeto, eles tiveram então alcance de 1,5, ok? Ali a gente está em números. A diferença foi de aproximadamente 45% em um dos eletrodos, né, que foram 3 eletrodos, 74,9% e 93% em P4, né? Quando a gente fala ali em relação à comparação do grupo de controle. O que o estudo revela, né? O estudo revela que a intervenção com o cubo mágico melhorou a função executiva dos participantes, com memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, o que se refletiu em tempo de respostas mais rápidos e menos erros na tarefa RAM. A melhoria também foi associada à redução na razão teta-alfa, sugerindo um processamento cognitivo mais eficiente. Essas mudanças neurofisiológicas, elas indicam treinamento com o cubo mágico e pode induzir, tá, a neuroplasticidade, promovendo uma reorganização funcional das redes neurais, especialmente nas regiões tanto parietais quanto pré-frontais. Eu vou mostrar agora, né, nosso tempo é curto, mas eu vou apenas passar aqui então as fotos do que é o nosso projeto hoje, ok? Aqui em 2025, a gente começa aqui com alcance aos alunos de inclusão. Nós temos uma oferta de um curso agora que está aberto, quero dizer que só tem de 10 a 15 vagas para os professores da rede, ok? O cubo mágico, a maioria das escolas funciona ali no contraturno. Esses são os nossos protótipos para a educação inclusiva, todos desenvolvidos, produzidos pela nossa robótica, ok, oferecido ali para os alunos da rede. Foi feito um rastreamento desses alunos para nós identificá-los na rede. Esse é o cubo mágico agora em 2025. Estamos agora na nossa 4ª Copa, porque também temos o lado esportivo. Então, nós trabalhamos em sala de aula. O cubo mágico também é esporte, mas o cubo também é esporte e também é inclusão. Okay? Então, tudo isso está à disposição dos nossos professores da rede. Espero que tenham gostado, tem muito mais para se falar. Estão convidados, então, quem não faz parte ainda, a aderir ao projeto. Muito obrigada. Bom, então eu vou finalizar a nossa parte enquanto Secretaria de Educação, obviamente agradecendo as professoras que se desafiam, porque quando você está lá na sala de aula executando algo que você quer, você tem uma realidade. Quando você é desafiado a se tornar formador de outros professores, vem o desafio de encantar. Como que eu vou fazer as pessoas se apaixonarem por aquilo que também é paixão delas, né? Então, eu fico muito feliz e que vocês possam acompanhar e participar também aí da nossa EduTech, dia 1º de novembro, que é onde a gente junta tudo para compartilhar de forma maciça os projetos que as crianças executam. Muito obrigada.
Então, bom dia a todos. Me chamo Gesiele Reis. Obrigada. Sou professora na Rede Municipal de Itajaí. E eu trouxe aqui, a convite da professora Shirley, a minha pesquisa no doutorado, combinada a minha prática com as crianças da educação infantil. E o que me levou até a essa pesquisa no doutorado. Então, a minha pesquisa no doutorado, eu participo do grupo de pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora, da Univale, e nós estudamos ali a educação estética. Então, na pesquisa doutoral, eu trago a seguinte temática: a experiência estética como uma prática de cuidado de si no cotidiano da educação infantil. Eu trago esse sabiá me acompanhando porque eu gosto muito de Manuel de Barros, que é um poeta brasileiro, e ele fala sobre o cotidiano, a importância do cotidiano. Porque nessa vida corrida que nós temos de trabalho, casa, nós temos um cotidiano muito corrido e muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que de fato é importante, especialmente quando nós estamos trabalhando com as crianças pequenas da educação infantil. Então, eu gostaria de ler esse pequeno trecho de Manuel de Barros que diz assim: que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanços, nem com barômetros e etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Assim, um passarinho nas mãos de uma criança é mais importante para ela do que a Cordilheira dos Andes. Então, eu trago a pesquisa, a educação estética, que ela se diferencia da anestesia, que a anestesia é aquilo que nós não sentimos, os nossos próprios sentidos. E eu trago Schiller e também o professor Duarte Júnior para falar sobre a estesia. Nós, enquanto adultos, voltarmos à estesia, voltarmos a sentir o nosso cotidiano. E trago também o que o professor falou, os professores falaram hoje pela manhã, sobre esse sentir pensar, que a educação estética é o sentir pensar. A criança, o adulto, não é somente razão ou somente sentidos, mas é inteiro, ser inteiro. Então, como cultivar a inteireza da criança? Esse é o nosso desafio. Porque a criança, ela nasce com sentidos abertos ao mundo. A criança, ela quer experimentar, ela quer experienciar, ela quer criar. E como nós podemos fazer isso no nosso cotidiano? Então, eu trago também o tema cuidado de si, porque o cuidado de si é o despertar dessa anestesia. É uma atitude para consigo, para com os outros e para com o mundo, já dizia Foucault. Porque na educação infantil, uma das especificidades é o cuidado. Então, para eu cuidar dos outros, eu tenho que cuidar de mim mesma também. E como é que eu faço isso? Como é que eu me nutro esteticamente no meu dia a dia? No caso, a educação estética, ela fala que pode ser pela arte, pelo cinema, pela dança, pela literatura, pela música, pela própria natureza. E para eu me educar esteticamente, eu entro no movimento de experiência com aquilo que vem ao meu encontro. Que para Larossa, a experiência estética é o que nos passa, é o que nos acontece, é o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém ao mesmo tempo quase nada nos acontece. Porque nós vivemos em tempo que é muito interessante a questão das redes sociais, de informação, mas o que dali a gente traz para nós mesmos? O que realmente nos atravessa? O que realmente nos toca? Então, na pesquisa, como no mestrado, eu fiz uma pesquisa junto com a minha orientadora, Daíde Aguiar Neitzel, sobre literatura. Nós fomos até Saminiato, até deixei o livro da nossa pesquisa ali, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a pesquisa. E uma das inspirações de Saminiato, que é uma cidade italiana, é também a abordagem de Reggio Emilia, ou a Reggio Emilia Proti. Então, nós tivemos a curiosidade e a oportunidade, com a Bolsa Sanduíche, de irmos até
Reggio Emília, ficarmos ali por 6 meses e então entender um pouco mais dessa abordagem e ver como, interpretar como a educação estética acontece nessa abordagem. E quando nós pensamos em Reggio Emília, nós já logo pensamos na poesia de Loris Malaguzzi, que ele fala que a criança, ela tem 100 linguagens e que muitas vezes o adulto rouba as 99. Porque nós estamos na correria do dia a dia, nós estamos querendo trazer os trabalhos para dentro da educação infantil. E o que a criança deseja fazer naquele momento? Então, a proposta da abordagem de Reggio Emília, a criança ela é protagonista. E o professor ele não caminha atrás nem na frente, mas ao lado da criança, descobrindo o mundo com a criança, criando teorias com a criança, experienciando esse cotidiano. E a própria abordagem de Reggio Emília também é conhecida pela pedagogia da escuta, porque para eu poder fazer uma experiência estética, eu tenho que escutar. Muitas vezes nós estamos estudando, pesquisando e sabemos muitas coisas. E às vezes nós ficamos naquela ânsia de irmos até a nossa sala com as crianças e passar tudo aquilo que eu sei. Mas e o que a criança tem a nos dizer? E daí nós temos que nos colocarmos numa posição de colocar aquilo que nós sabemos em suspensão para de fato escutar as crianças. Escutar o que ela tem a nos dizer, escutar o que ela tem a nos falar, a criar. Então, escutar é um verbo ativo, escutar é emoção, a escuta é gerada pela curiosidade, escutar também a nós mesmos. E daí, a partir então de Reggio Emília, também fiquei, claro, né, pensando na minha própria prática, porque eu sou professora de sala de aula também, eu estou lá na educação infantil com as crianças. Então essa foto que eu trouxe é uma foto que foi tirada pelas próprias crianças e eu trouxe para representar essa escola da infância que é a vida. Nós não somente preparamos a criança para o futuro, mas o cotidiano já acontece ali, está ali. E eu trouxe essa foto porque foi tirada por uma criança. Nós estávamos no parque da escola e 2 crianças estavam brincando e foram até um espaço onde tem plantas, tipo um canteiro. E vieram atrás de mim e falaram: prof, vem atrás de nós, olha só o que nós encontramos. Aí eu pensei, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, mas vamos lá, né? Vamos escutar. E quando eu fui, gente, eu me surpreendi, porque eu conheço a dormideira, né? Aquela plantinha que a gente toca e ela fecha, abre, mas eu não conhecia a flor. E a flor é bem pequenininha. E quando eu olhei, para mim foi uma descoberta. Não fui eu que ensinei, mas foi a criança que me ensinou naquele momento. E eu até comentei com eles, como nós havíamos na época um projeto pelo olhar da criança, em que as crianças fotografavam o seu cotidiano, perguntei para elas: vocês não desejam fotografar? E os 12 meninos foram lá e fotografaram, fizeram até o enquadramento, tudo, para a foto ficar do jeito que eles queriam. E tudo isso, claro, enriqueceu também a documentação pedagógica, que também é algo que é muito forte em Reggio Emília. E agora, se puderem colocar um vídeo, é bem curtinho, para representar a importância desse tempo também para fazer experiência. Porque fazer experiência leva tempo, não é algo rápido, tudo corrido, né? E se puderem colocar o vídeo, é bem curto e representa o que essa experiência, o que a criança está fazendo ali com a argila, a importância do tempo que ela teve para fazer essa experiência. Reparem a delicadeza das mãos.
Então, a experiência é isso, né? É experienciar o cotidiano com o tempo. E falando sobre experiência e tempo, é importante, então, sugerir que a experiência esteja no cotidiano da educação infantil, também propondo que haja um tempo vago, o tempo singular, para criar essa relação com aquilo que vem ao seu encontro. Então, ali as crianças estão também fazendo uma experiência com as plantas que nós ganhamos. E surgiu essa ideia de trazer o microscópio de mesa, as crianças analisarem. Então, elas ficaram muito encantadas porque não haviam tido, até então, acesso a um instrumento científico, segundo elas, até então. E eu vou finalizando a minha fala, deixando mais uma vez essa pergunta, né? O que nós temos feito para que a criança continue com a sua inteireza no nosso cotidiano? E daí eu fecho a minha fala com a Carla Rinaldi, dizendo que a criança é portadora aqui e agora de direitos, de valores, de cultura, a cultura da infância. Ela não é apenas o nosso conhecimento sobre a infância, mas o conhecimento da infância sobre como ser e como viver. E ali as crianças estão sentindo a planta. Eu gosto muito da foto do meio dessa mistura de crianças com diferentes idades, essa empatia da criança com a outra criança. E tudo isso nos leva a pensar o quão importante são os ensinamentos das crianças para conosco, para que sejamos adultos mais sensíveis no nosso cotidiano. E daí eu termino com muito obrigada, algumas referências, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Sim, quem se sentir à vontade, se sinta à vontade, convidados de vir aqui, folhear os livros, ver esse cenário. É só uma parte do trabalho que nós temos desenvolvido com as crianças, da nossa sala referência, mas quem mais fica aqui à vontade para ver cada espaço que tem aqui, o que foi colocado aqui. E quem deseja conhecer um pouco mais do meu trabalho, fico à disposição. Muito obrigada. Então, bom dia a todos. Antes de encerrar, eu gostaria só de deixar um recado. A nossa equipe é multi, né? Até vender livros, a Mara vendeu. E também não é difícil, né, professor Saturnino, depois da fala encantadora dele. Então, um recado para quem está procurando mais livros do professor Saturnino, na parte da tarde, a gente vai repor o nosso estoque e oferecer mais livros do professor Saturnino. E eles querem autógrafo. Olha que chique. Então, na parte da tarde, o professor Saturnino se dispõe, pode ser? E para encerrar, eu vou contar só uma história assim bem rapidinha do que aconteceu na nossa visita na escola. Cadê a diretora? Está aqui. Essa visita vai ficar famosa, hein? Olha que interessante a gente, né, enquanto professor, estudar, fazer leituras e, né, conhecer novos autores, enfim. Nós estávamos lá conversando com os professores na visita e o professor Jonathan, da Universidade de Coimbra, conversando com o professor, perguntou para ele: mas qual é o teu referencial teórico? E aí o professor explicando: eu uso como referencial teórico La Torre. E foi contando. E aí o professor falou: La Torre? Mas ele está aqui. E o professor: sério? E aí correram para chamar o Saturnino em pele e osso lá. Em pele, osso e simpatia lá na escola. Então, uma salva de palmas para o Saturnino. E para a professora Vera, que foi quem apresentou o La Torre para aquele professor.
Então, olha que importância que os professores também têm, né? E desejo, então, que vocês saiam daqui semeando e polinizando La Torre para muitos lugares por aí. Tá bom? Muito obrigada. À tarde a gente se encontra aqui